Fala pessoal que acompanha o canal, vamos para mais um vídeo e falando novamente sobre a Superliga, a competição que caiu como uma bomba no cenário do futebol europeu e bem antes de começar já terminou. Terminou entre aspas, vamos esmiuçar isso em detalhes, né? Bom, no domingo a gente sabe que aconteceu o anúncio dessa competição, que era um planejamento feito por 12 clubes europeus até o momento, chegariam a 15 clubes que seriam permanentes nessa competição, e a história a gente sabe, na segunda o Florentino deu entrevista, o que já não era normal um presidente de uma organização, que seria uma nova organização, uma competição, se expor dessa maneira, já um dia depois do anúncio, já era consequência da reação que já vinha acontecendo, sendo bem negativa, e ela só piorou. Nessa terça-feira a reação já estava tremenda, que 5 clubes desses participantes, os 5 ingleses, anunciaram oficialmente que não iriam participar, que deixariam o projeto, inclusive com tons até de alguns citando arrependimento, citando que erraram na decisão, e isso vai totalmente na linha das reações dos torcedores, né? Se a UEFA ameaçou punições, sanções, banimentos, isso nem foi necessário. A UEFA não passou da fase de ameaça. Antes mesmo de iniciar-se um processo judicial, por exemplo, de equipes como o Real Madrid, o Chelsea e o próprio City serem banidos dessa edição da Champions, o que seria bem difícil, mas que foi indicado e pedido por um dos membros da diretoria da UEFA, antes mesmo da UEFA colocar isso em prática, não foi necessário, né? As reações dos torcedores, das próprias equipes, pelo menos da maioria, foi muito evidente de que não teria popularidade nenhuma. Isso foi negado de todas as possíveis formas pelas torcidas, e aí começaram protestos em frente às sedes dos clubes, aos CTs, e isso acabou tirando um a um os convidados, né, os clubes participantes. O Chelsea inicialmente foi o primeiro que deu indícios de que sairia, mas os 5 ingleses saíram, o Chelsea ainda se mantém, mas esse anúncio deve acontecer já nessa quarta-feira. Realmente não era justo o formato, eu já dei a minha opinião em outros vídeos, mas volto a acrescentar aqui, né? Eu não considerava justo, deixava de lado qualquer mérito esportivo, que é a essência do esporte. É algo tão bizarro você imaginar que uma competição com 20 equipes, 15 seriam permanentes. E se uma dessas 15 fizesse a pior campanha entre as 20, ela estaria no ano que vem novamente lá, como se nada tivesse acontecido. E por mais que uma das outras 5 equipes fizesse uma campanha muito superior, talvez ela nem estivesse no próximo ano. Então é completamente antiético, até dizer assim, impensável. E por incrível que pareça, isso surgiu para os mandatários dos clubes como uma possibilidade, como uma saída. Aí você entra no mérito de que o formato poderia mudar mais pra frente, e ele é aparentemente o que vai acontecer. Por quê? Eu não acredito que esse plano seja deixado completamente de lado. Essa ideia de uma Superliga, ela vem acontecendo há mais de uma década, segundo algumas informações, né? Então, é óbvio que, para mim pelo menos, essa conversa ainda vai continuar nos bastidores. É claro que essa saída dos clubes, ela tinha que acontecer, e ainda vai em muitos clubes. A maioria dos clubes vão sair. Acredito que os únicos que não podem sair, digamos assim, sejam Real Madrid e Juventus, até porque o Florentino Pérez, que é presidente do Real Madrid, é presidente da Superliga, e o André Agnelli, que é o presidente da Juventus, é o vice da Superliga. Então, eles não têm como sair, digamos assim. Eles talvez citem que abandonaram o projeto, mas eu acho algo que é muito impossível, improvável. Acredito que essa construção vai voltar aos bastidores, e que inclusive os próprios clubes que saíram, eles vão fazer parte, porque eles são os principais. Porém, é óbvio que precisa de mudança. Inclusive o Florentino citou em meios de comunicação depois, em um comunicado, na verdade, da Superliga, de que esse formato teria que passar por mudanças. E ele tem. É necessário que se amplie a oportunidade de clubes, é imprescindível que se tire esse absurdo de os clubes serem permanentes. Isso tira completamente a essência do futebol, e foi o ponto que mais irritou os torcedores. É justamente esse ponto que eu acredito que inviabilizou completamente a criação, não a criação porque ela foi criada de certa maneira, mas o funcionamento da Superliga, que ela tivesse um início, né? Porque essa saída, esse rompimento dos clubes com a UEFA, ele pode não acontecer agora, mas ele vai continuar sendo debatido, porque por mais que a UEFA tenha indicado um acordo, tenha mencionado um possível acordo com os clubes, de que tem um fundo agora de 4 bilhões de euros para essas próximas edições da Champions, isso aumentando a premiação dos clubes participantes,
dando mais retorno para os clubes, que era o que eles pediam, e não só pediam isso, mas como ter o poder sobre a competição em si. Isso não vai acontecer, mas a UEFA já abriu, de certa maneira, a visão dela, já deu algo que os clubes exigiam em parte, né? Então, por mais que esse acordo aconteça, eu acho que é inevitável que, não sei, daqui a alguns anos, ou poucos ou muitos, essa conversa não deixe de existir e volte à tona de se tentar implantar novamente uma competição assim. O que eu acho que seria viável é justamente não a tomada de poder da UEFA Champions League, porque pertence à UEFA. Eu acho que é muito surreal a gente pensar que deixe de ser da UEFA a Champions, mas uma implementação da UEFA em um formato que agrade os clubes, que não deixe de maneira alguma os clubes serem permanentes, que mantenha próximo, semelhante no sentido de mérito esportivo do que a Champions é hoje. E é uma competição muito interessante, por mais que o Florentino tenha citado de que não dá retorno ou que não é interessante. Cara, a Champions League pra mim é a competição que para aí no planeta e a maior competição entre clubes. Pelo menos eu vejo isso e acredito que o cenário do futebol europeu também concorde com isso. Então, por mais que o Florentino tenha dado aquele discurso desesperador e tal, ele não conseguiu passar. De certa forma, não é um completo fiasco essa tentativa de implementação da Superliga, porque, de certa maneira, possibilitou que a UEFA dissesse: olha, vamos nos proteger, de certo ponto vamos ameaçar, vamos colocar pressão, vamos evitar ao máximo, mas também vamos tentar ceder um pouquinho, para que eles não tenham chance de implementar isso. Eu acho que a UEFA, essa decisão inclusive de entrar em um acordo, de viabilizar um fundo de 4 bilhões de euros, se não me engano é euros ou pode ser dólares também, passava justamente ainda pelo momento de que a UEFA não imaginaria que a reação de torcedores e de jogadores, incluindo jogadores que se rebelaram contra isso, fosse tão forte. Mas no geral, o Florentino e a Superliga vão ter que se recolher. É inevitável que, por mais que essa competição ainda venha a ser debatida, ela vai acontecer nos bastidores, como era por todo esse tempo, pela última década inteira praticamente. E, de certa forma, não saiu no zero, não saiu completamente arruinado, porque ele consegue um fundo com a UEFA, ele consegue manter esse acordo com a UEFA que provavelmente vai sair, e os clubes, os que saíram, inclusive, que mostraram esse rompimento, tentam apagar essa mancha que inevitavelmente a criação, só o projeto de passar uma liga que fosse dessa maneira, para mim já é uma mancha muito grande na história de qualquer clube. Inclusive pode ser maior para Real Madrid e Juventus, já que seus mandatários provavelmente não romperão com a criação da Superliga, já que o planejamento passa por eles, né? Bom, ficando por aqui, vídeo curto só para basear mais ou menos o que aconteceu. Acordo da UEFA, a Superliga, ela não vai acontecer pelo menos agora, mas esse planejamento ainda deve ocorrer nos bastidores aí, e a gente fica esperando para que novas conversas como essa surjam novamente no cenário do futebol europeu. Dos males, o menor, pelo menos a Champions será mantida. Quem sabe não rola um banimento temporário de clubes como Real Madrid e Juventus. Eu ainda acredito que a UEFA vai tentar sair por cima e banir ali por 1 ou 2 temporadas. Talvez um processo como esse ocorra, mas obviamente dessa temporada, dessa edição, tirar Real Madrid, Chelsea, City, eu acho que isso é inviável. Eu acho que é mais uma coisa de uma temporada talvez para clubes específicos. Os que se arrependeram, a UEFA vai fazer vista grossa, digamos assim. Vou ficando por aqui novamente, obrigado por assistir, tchau, e por favor, se você curtiu o vídeo, se inscreve, me ajuda muito a crescer. Eu já ia esquecendo de falar disso, se você está atento, você reparou. Curte o vídeo e compartilha para quem não sabe que também gosta de conteúdo sobre futebol europeu. Tem muita coisa boa aqui no canal já e vai continuar saindo esse conteúdo que faço com o maior prazer aqui para vocês. Valeu por apoiar o trabalho, até o próximo.